Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler do 8 ao 13. João 16, do 8 ao 13. Mensagem dessa noite: deixe o Espírito Santo ensinar você. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. Eu quero dar ênfase no verso 12, que Jesus disse assim: tenho muito para vos dizer. Jesus falando para os discípulos, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando o Espírito Santo vir, ele vos ensinará todas as coisas e falará a respeito de mim. Estava dizendo o Senhor Jesus. Irmãos, o Antigo Testamento, ele veio anunciando que Jesus Cristo viria. E Jesus Cristo veio anunciando que o Espírito Santo viria. Olha que coisa interessante. O Antigo Testamento vem falando que Jesus viria. E o Novo Testamento vem dizendo que o Espírito Santo viria. Automaticamente, o Espírito Santo ele vem para testificar a respeito de Jesus e para ensinar coisas que não deu tempo de Jesus ensinar. Porque nos 3 anos de ministério de Jesus, não deu para que Jesus ensinasse tudo. Tem muita coisa sobre libertação que é o Espírito Santo que tem ensinado, que não deu tempo para Jesus ensinar. Tem muita coisa sobre batismo que é o Espírito Santo que tem ensinado, porque não deu tempo de Jesus ensinar. Tem muita coisa para casal, para jovem, para solteiros, que é o Espírito Santo que está ensinando, porque não deu tempo para Jesus ensinar. E a obra de ensino do Espírito Santo, ela é paulatina e gradativa. Sempre paulatina e gradativo. Por isso, meu irmão, que você tem que ter o coração aberto para sempre aprender coisas novas da parte de Deus. Eu vou repetir que isso aqui é muito forte. Você tem que ter o coração aberto para sempre aprender coisas novas da parte de Deus. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, conta as estrelas do céu e conta a areia da praia, para ver se você consegue, assim vai ser sua descendência. Deixa eu falar uma coisa interessante. Estrela, ou melhor, areia, a areia não multiplica. Do jeito que ela nasceu, ela está ali. Porém, estrela, a ciência descobriu, escuta que isso aqui é forte, gente. A ciência descobriu que a cada segundo é criada uma estrela nova. Sabia disso? Muitos não sabem. Desde quando começamos esse culto até agora, foram criadas milhares de estrelas. A revelação de Deus falar para Abraão: conta as estrelas do céu e areia do mar, se você pode, é muito mais profundo do que você possa imaginar. Tem mais estrela no céu do que areia na terra. E por que Deus cria uma estrela? Quem está aí? O Espírito Santo, tá, gente? Por que Deus cria uma estrela nova a cada segundo? Sabe por quê? Porque Deus ama coisas novas. Não fugi do assunto não, estou completamente dentro. Deus ama coisas novas. Por isso que Ele tem sempre um novo tempo para o nosso casamento, um novo tempo para a nossa família, um novo tempo para o nosso ministério. Bispo, pastores, um novo tempo para o ministério de vocês. Deus
Deus tem sempre um novo tempo para as nossas finanças e assim por diante. Por isso que nós temos que ter o coração sempre aberto para o novo. Sempre aberto para coisas novas. Agora o problema é que muitos líderes e muitas igrejas, elas ficam estagnadas porque elas não abrem o coração para o novo. Lá em Oséias capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, diz assim: conhecei e prossiga conhecendo ao Senhor. É o capítulo 3 de Oséias mesmo. 6:3, ao contrário, é 6:3. Conhecei e prossiga, obrigado, isso me ajudou aqui. Conhecei e prossiga conhecendo ao Senhor. E 2 Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Pois bem, aqui Jesus estava dizendo: olha, o Espírito Santo, ele vai vir para convencer vocês, ele vai vir para ensinar vocês, ele vai vir para reforçar o que eu já falei, vai ensinar outras coisas. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero ministrar nessa noite sobre como funciona esse processo de ensino de Deus a nós. E dentro dessa palavra você vai aprender coisas muito interessantes que você tinha dúvida. E o mais interessante, eu vou te ensinar no final dessa mensagem como fazer, qual é a fonte para você chegar em um lugar em Deus, aonde Ele vai te ensinar de uma forma muito forte, muito compreensível e muito ungida dentro de você. Mas vamos desde o comecinho para você não perder nada. Quando Deus cria Adão, o Adão andava com o Senhor. Adão e Eva andavam com o Senhor, ou melhor, principalmente Adão, no final da tarde, andava ali com o Senhor. Então, enquanto Adão era santo e não tinha caído, o Adão tinha uma perfeição no espírito e na capacidade mental dele. Tanto que o Adão colocou nome nos animais e o Adão lembrava de todos os nomes, porque a capacidade mental de Adão era muito grande. Só que o homem cai no pecado. Quando o homem cai, o homem se separa de Deus. O espírito de Adão se separa do espírito do Senhor, e aquela capacidade mental que o Adão tinha de entender, de compreender, de assimilar as coisas, foi diminuindo. Porque a fonte da capacidade mental, a fonte do êxito mental na vida de Adão, era ligado ao poder de Deus. Agora ele estava afastado de Deus. Com isso, a ciência comprovou que nossa mente não funciona nem 20% da sua capacidade que ela teria. Nem 20% ela funciona, a nossa mente. Pode ver que tem coisas que você esquece. Acabei de esquecer aqui que é Oséias 6:3 e veio, eu falei 3:6. Você não consegue lembrar de muitas coisas. A mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas se não fosse a queda do homem, a mulher conseguiria fazer muito mais coisas por causa da capacidade mental dela. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? O homem se separa de Deus e a sua capacidade mental, que funcionava em 100%, agora cai para menos de 20%. Ou seja, Deus, para trazer o homem de volta para Ele, Deus, para poder reconciliar o homem de volta com Ele, Deus teve que criar um linguajar e uma forma dentro da capacidade do homem de poder compreender. Por isso que eu disse que a revelação de Deus, ela é paulatina e gradativa. Deus não revela tudo de uma vez só. Deus não traz conhecimento tudo de uma vez só, porque a capacidade humana não consegue, porque o homem perdeu isso. Agora vai vendo, o homem então, agora com uma capacidade mental bem mais reduzida, mas Deus com um plano
de trazer o homem de volta para ele. O que Deus faz então? Deus começa a tolerar algumas coisas, porque o homem não tinha capacidade de entender. Se Deus chegasse e falasse, não faça isso, tinha momentos da história que o homem não tinha capacidade de entender. Por exemplo, morre Adão. Depois de Adão, nós conhecemos a história de Noé. Depois de Noé vem a história de Abraão. Depois de Abraão vem Isaac. E aí vem Jacó. Só em Gênesis capítulo 35 é que Deus diz para Jacó: ajunte as suas mulheres e seus filhos e peçam que eles desfaçam de todas as imagens de deuses que tem nos brincos e nas argolas deles. Ei, só em Gênesis 35 é que Deus se manifesta mais abertamente, dizendo: daqui para frente eu sou o único Deus. Teclado só um pouquinho mais baixo, por favor, teclado. Só em Gênesis 35 que Deus diz: daqui para frente só um Deus. Jacó, os filhos de Jacó tinham entrado numa região e matado os homens que faziam parte de um grupo de um rapaz que estuprou a filha de Jacó. Eles, como revolta, os filhos de Jacó foram lá e mataram todo mundo. Aí o Jacó disse: agora esse povo vai vir nos destruir. Eles vão juntar com outros povos e vai nos destruir. E o Jacó então foi orar. Quando Jacó ora, Deus diz para ele: Jacó, eu não vou permitir que venha destruição sobre vocês. Porém, daqui para frente, Jacó, as suas mulheres, a mulher e as concubinas, e os seus filhos vão desfazer de todas as idolatrias. Daqui para frente, eu sou o único Deus de vocês. Olha que interessante. Até aí, Deus tolerou a idolatria no meio do próprio povo de Deus, porque o homem não tinha condição de imediato entender. Agora é só um Deus. Então Deus foi tolerando até chegar o momento de falar assim: deixa eu falar para vocês qual era o projeto desde o começo. O projeto desde o começo é que vocês tivessem apenas um Deus. O Adão pisou na bola, eu tolerei um tempo para vocês compreender, mas Jacó, daqui para frente é só um Deus. Não tem mais imagem de escultura, porque isso não serve e isso não ajuda em nada. Ok. Quer ver outra coisa? Embora Deus tenha falado para Moisés a respeito de algumas pequenas leis sobre poligamia e outras pequenas leis sobre escravidão, Deus apenas tolerou isso. Porque como eles viviam dentro de um contexto onde a poligamia era normal, aonde a escravidão era normal, o que Deus fez? Deus tolerou, criou algumas pequenas leis para ajustá-los e tolerou aquilo. E lá do tempo, lá de trás, desde o tempo de Isaac, desde o tempo de Abraão, até o tempo de Jesus, a poligamia, que era ter mais de uma esposa, foi tolerada por Deus. Até que chegou o momento que Jesus Cristo disse o quê? Não foi assim desde o princípio, mas desde o princípio Deus fez o quê? Um homem e uma mulher. Naquele momento, Jesus estava dizendo: até aqui o meu pai tolerou poligamia. Até aqui o meu pai tolerou que um homem tivesse várias mulheres. Daqui para frente eu estou alinhando vocês. Daqui para frente eu estou expondo que a ideia de Deus lá no começo não era essa. A ideia de Deus lá no começo não era idolatria. A ideia de Deus lá no começo não era poligamia. Ele tolerou. Agora daqui para frente tem que ser monogamia, ou seja, um homem e uma mulher apenas. E hoje, em qualquer cultura, de lá para cá, hoje não, de lá para cá, qualquer cultura do mundo aonde se tem a poligamia, se a pessoa aceita Jesus, ela tem que se alinhar com a palavra de Deus. Qualquer cultura do mundo que seja permitido o camarada ter 3, 4, 5, 10 mulheres, se ele aceitar Jesus, ele tem que alinhar com a palavra de Deus. Você está entendendo como é gradativo? Eu estou mostrando para você como é gradativo. Aí vem a história da escravidão. Paulo escreve cartas falando para os escravos respeitarem os seus senhores como se fosse o próprio Deus.
Até a época que acabou, fechou o Antigo Testamento, cumpriu-se ali a palavra, ou melhor, as Escrituras foi fechado, virou Antigo e Novo Testamento, até ali ainda tinha escravidão. Porém, lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus disse o seguinte: domine o homem sobre tudo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e vai dominar o homem sobre tudo. Vai dominar sobre os animais que voam, os animais que se arrastam e os animais da água. Deus mandou o homem dominar sobre tudo, mas Deus não mandou o homem dominar sobre o outro ser humano. Ele não mandou o homem dominar sobre outro ser humano. Por causa da queda do homem, o ser humano começa a dominar o ser humano. Como o homem estava limitado e sem capacidade de entender, o que Deus fez? Tolerou que o homem escravizasse outro homem. Aí depois de um tempo, Deus começou a usar as próprias leis e levantar homens pelo mundo inteiro para terminar com a escravidão. E hoje, no mundo, a escravidão é abolida. Existe em alguns lugares, mas é contra a vontade de Deus, e são pessoas que fazem a escravidão completamente por baixo dos panos, porque diante da Organização das Nações e diante de Deus, a escravidão agora ela é abolida. Pois bem, eu te mostrei que houve a tolerância de Deus sobre a idolatria, houve a tolerância de Deus sobre a poligamia, houve a tolerância de Deus sobre a escravidão. Eu expliquei isso aqui, eu vim lá do comecinho, para você entender que Deus, Ele não chegou quebrando tudo. Ele chegou paulatinamente, dentro do que o homem tinha condição de compreender, aqui no espírito e aqui na mente. Agora, essa limitação do homem entrou para dentro das igrejas também. Até uns 20 anos atrás, até 15 anos para trás, quem tem mais de 15 anos de crente, quem tem menos de 15 não lembra disso, mas quem tem mais de 15 anos lembra disso. As histórias das igrejas eram assim: você quer ser batizado do Espírito Santo? Quero. Então você tem que parar de gostar de futebol. Você quer ser batizado do Espírito Santo? Quero. Então você tem que começar a usar roupa social. Você quer ser batizado do Espírito Santo? Quero. Então você não pode mais usar barba, porque Deus não gosta de homem de barba, Deus não gosta de jovem que se veste esporte, Deus não gosta de mulher que usa calça. E começaram a criar um monte de regras que Deus nunca disse, mas Deus tolerou. Por quê? Porque o homem ainda estava limitado. Aí começaram a criar também outras. Olha, você não pode falar em línguas a hora que você quer. Você foi batizado do Espírito Santo? Fui. Agora você só pode falar em línguas a hora que você estiver num momento muito forte de unção. Só que aí quando você vai ler a Bíblia, você descobre que em 1 Coríntios 14:14 está escrito assim: se eu falo em línguas, meu espírito é que fala. Sabe o que isso quer dizer? Que uma vez que você foi batizado no Espírito Santo e você começou a falar em línguas, daquele momento em diante, você pode falar em línguas a hora que você quiser. Por quê? Porque agora ele está dentro de você, já foi liberado, você já falou uma vez, agora aquilo já está dentro de você. Mas antigamente, 15 anos atrás, não, você não pode falar em línguas a hora que você quiser, só se você estiver no momento de unção. Meu irmão, quantas coisas ensinaram errado e nós absorvemos errado, acreditamos errado, e Deus, pela sabedoria, pela misericórdia dele, Deus foi tolerando, tolerando e foi nos alinhando dentro disso. Apesar dos ensinamentos não estarem tão corretos, pela bondade de Deus, Ele foi nos alinhando dentro disso. De uma forma ou de outra, Deus foi alinhando. Do jeito que Ele veio alinhando a história da idolatria, do jeito que Ele veio alinhando a história da poligamia, do jeito que Ele veio alinhando a história da escravidão, Deus vem sempre alinhando aqueles que têm um coração aberto para o novo. Aqueles que têm um coração voltado para realmente ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Agora, o que o Espírito Santo tem falado para o Brasil nesses últimos tempos? O que o Espírito Santo mais tem falado? Eu separei aqui algumas coisinhas. Agora que você entendeu que o Espírito Santo trabalha na nossa condição de raciocínio
trabalha na nossa capacidade de conseguir absorver o ensinamento. O Espírito Santo tem nos ensinado que nós temos um Deus que não é só nosso Deus. Nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Deus que é Pai. E eu vou te dizer que tem uma diferença muito grande. Até uns anos atrás, nós, igreja, achávamos que nós tínhamos apenas um Deus. E dentro dessa história de achar que nós tínhamos apenas um Deus, e não que era um Deus que é Pai, nós nos limitávamos. Por exemplo, quando nós éramos criança, os nossos pais diziam assim: menino, não faz isso, senão o papai do céu castiga. Menina, não faz isso, senão o papai do céu castiga. Por quê? Porque no tempo bíblico, como os homens não tinham aquela intimidade que tinha que ter com Deus, a linguagem de Deus com eles era um pouquinho mais severa. E eles eram influenciados pelos deuses, pelos povos pagãos. E os povos pagãos eram o seguinte: ou você faz o que o seu Deus está mandando, ou ele te castiga. Ou você faz o que o Deus filisteu está mandando, ou ele te castiga. Ou você faz o que o Deus babilônico está mandando, ou ele te castiga. E isso veio para a cultura brasileira através dos católicos. Os católicos que trouxeram lá do Império de Roma a ideia: olha, não faz isso porque Deus castiga. Olha, papai do céu não gosta, papai do céu vai te castigar. Então, a relação da igreja com Deus era como se ele fosse apenas um Deus carrasco. Ou você faz, ou ele te castiga. Só que o Espírito Santo veio de uns anos para cá, trabalhando na mente das pessoas, no espírito das pessoas, e dizendo: olha, o relacionamento que o Deus quer ter com vocês é um relacionamento de pai para filhos. Ele é o Deus, o único Deus, mas não esqueçam que ele também é pai. Um pai que ama, um pai que perdoa, um pai que compreende, um pai que levanta, um pai que auxilia. Então parem de achar que esse Deus que vocês servem é como se fossem esses deuses de macumba, é como se fossem esses deuses do Antigo Testamento. Ou você faz ou ele te mata. Ah, você quebrou seu jejum, ele vai te matar. Você fez um voto, não cumpriu, você vai ser castigado. E as pessoas ficam achando que o nosso Deus é como se fossem os deuses da macumba, como se fossem os deuses lá dos povos do Antigo Testamento. Ou você faz, ele te castiga. Isso é conversa de Deus com a letra minúscula. Porque o nosso Deus, ele tem nos ensinado através do Espírito Santo: eu sou o único Deus verdadeiro, mas eu também sou pai de vocês. Então se relacione comigo como pai de vocês. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia de que Deus fica aceitando coisas erradas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que entender que a nossa relação com o nosso Deus é de filho para pai. Romanos 8, Paulo escreve e diz assim: agora nós fomos feitos filhos de adoção, pelo qual podemos dizer Abba Pai. A palavra Abba não é pai, é paizinho. A maior expressão carinhosa. Não é nem ó meu Deus e meu pai, é meu paizinho, meu papai. Queridos, quando você entende que você tem um Deus que é teu pai, a tua vida espiritual muda. Quando você entende que você tem um Deus que é teu pai e não somente um Deus, e quando você pensa que você tem apenas um Deus, o teu pensamento é como de algumas igrejas: é, irmã, Deus pesou a mão em você porque você começou o jejum e não terminou. É, irmã, Deus pesou a mão em você porque você cortou o cabelo. É, irmã, Deus pesou a mão em você porque você é vaidosa e usa calça. Enquanto você conhece Deus apenas como Deus, a mentalidade da pessoa é limitada e ela vive como se ela fosse apenas um servo e Deus um Deus carrasco. Ou você faz ou ele te castiga. Daí a expressão que até hoje outras religiões têm: não faz isso, papai do céu castiga. Não faz isso, Deus castiga. Mas quando você entende
e você tem um Deus que é Pai, você entende que se você errar e você quebrar teu coração diante dele, pedir ajuda dele, ele te alinha de novo. Quando você entende que você tem um Deus que é teu Pai, se você peca e você se arrepende, você entende que ele vai te perdoar e vai te alinhar de novo. Mas isso é uma obra do Espírito Santo dentro de você, mostrando e fazendo você entender que você tem um Deus que é Pai. O Espírito Santo também tem nos ensinado a ter uma visão espiritual de reino de Deus, e não uma visão de religião. Quer ver uma coisa interessante? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra igreja só aparece 2 vezes. A palavra reino de Deus, ou reino dos céus, que é sinônimo direto, aparecem 80 vezes. Presta atenção, que isso aqui é muito forte. A palavra reino de Deus, a expressão reino de Deus, 80 vezes. A palavra igreja, apenas 2. Quando Jesus Cristo vem à terra para salvar a raça humana, ele encontra uma religião. Deus cria o homem e coloca o homem em um reino. Quando Jesus Cristo vem, ele encontra o ser humano em uma religião. Por isso que Jesus vem dizendo: é chegado o reino de Deus. A igreja é muito importante, porque é na igreja que você aprende sobre Jesus. Mas a base da tua vida espiritual não é a igreja. A igreja existe por causa do reino. Não é o reino que existe por causa da igreja. O reino de Deus veio muito antes da igreja. Agora, quando a pessoa não entende isso, a pessoa é religiosa. Aí ela começa a dizer assim, ó: só nossa igreja está certa, nós somos a única igreja certa. E as pessoas começam a brigar por causa disso. Mas quando você tem o coração aberto para aprender com o Espírito Santo, você entende o seguinte: aqui na Adonai Shalom, aonde tiver gente levando Jesus a sério, vai ser salvo. Lá na Universal, na Batista, na Deus é Amor, na Assembleia, na Presbiteriana, aonde tiver gente séria em Cristo, vai ser salvo também. E esse povo tudo são nossos irmãos. Aí você não é preso à religião, você é livre. Você é livre. Por quê? Porque você tem deixado o Espírito Santo ensinar você. Em outras palavras, quando você não deixa o Espírito Santo te ensinar, você vai achar que você tem um Deus carrasco, ou faz ou ele te pune. Quando você não deixa o Espírito Santo te ensinar, você vai achar, você vai começar a ter uma visão religiosa. Espera aí, pastor. Todos e qualquer tipo de líderes esparramado pelo Brasil, que costuma dizer que só a igreja deles está certa, que só aquela igreja que salva, que se sair daquela igreja não tem mais salvação. O senhor está afirmando que esse povo é tudo religioso? Exatamente. Eles têm ouvido a voz do coração deles e não o que o Espírito Santo quer ensiná-los. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, na passagem do pastor com as ovelhas, lá tem um texto muito interessante. O Senhor disse que tem pastores que eles bebem água limpa, mas suja com os pés a água que as ovelhas vai beber. Está lá no verso 20 de Ezequiel 34. Tem muito líder que ele bebe uma água limpa. Quando ele está lendo a palavra, ele teve uma revelação. Mas para manter a igreja debaixo da mão dele, negativamente falando, ele adultera a palavra, ele suja a palavra com os pés, e ele dá água suja para a igreja beber. Ele recebe de um jeito, mas ele ensina de outro. Para quê? Para manter as pessoas dentro de uma religiosidade. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo, ele bebe água limpa, a revelação limpa, e ele ensina
ensina a revelação limpa como ele recebeu. E isso vai fazendo a diferença de igreja para igreja. Isso vai fazendo a diferença de um líder para o outro. Vai fazendo a diferença entre todos nós. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha profundamente em quem tem um coração aberto para conhecer de Deus. Em quem entende esse princípio de João 16. Eu tinha muito para dizer para vocês, mas não dá tempo. O Espírito Santo vai ensinar vocês. O Espírito Santo vai chegar e vai ensinar vocês a quebrarem a força da religiosidade. Vocês vão deixar de ser religioso e vão ter chance de serem livres. Sabe aquele texto que a gente fala muito para a salvação? Mateus 11. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós pregamos muito isso para a salvação, né? Mas no contexto, Jesus estava pregando para as pessoas que estavam oprimidas pelos fariseus. E ele estava dizendo: eu sei que os fariseus estão colocando fardo de religiosidade em cima de vocês, mas venham após mim, que eu vou quebrar esses fardos de religião e vocês vão ser livres. Venham provar de mim que eu não vim trazer uma religião, eu vim trazer o reino. Eu vim estabelecer o reino na vida de vocês. É isso que eu vim fazer. Então o que o Espírito Santo tem ensinado pelo Brasil afora, que eu mais tenho visto por aí? Nós temos visto muito sobre o entendimento apostólico, a igreja resgatando isso, muitas igrejas entrando dentro do entendimento de apóstolos, muitas igrejas entrando dentro do entendimento de células, que a célula é a vida do corpo, muitas igrejas entrando nisso. Mas o que eu tenho visto pelo Brasil afora é o Espírito Santo dizendo para aqueles que têm um coração aberto: ei, não trate o teu Deus como apenas Deus, trate o teu Deus como o teu Pai. O que eu tenho visto o Espírito Santo ensinar ultimamente é: ei, quebre a força da religião, quebre a força da religiosidade e estabeleça o reino de Deus, porque foi para isso que você foi chamado. Para isso que você foi chamado. Agora, como desenvolver o nosso espírito para nós sermos sensíveis a recebermos a comunicação do Espírito Santo em nós? Como? Pastor, o senhor já explicou que é gradativo, que o Espírito Santo vem se revelando e que nós temos que ter o coração aberto para o novo. Agora, como? Qual é a fonte de ensino do Espírito Santo para nós? Existe uma fonte chamada a oração em línguas. Quando você ora em línguas, o seu espírito fica conectado de uma forma maravilhosa com o Espírito de Deus. E como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito que tem nele. Então olha aqui para mim, enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo move dentro do teu espírito e vai fazendo isso aqui. Aí ele vai trazendo lá de dentro de Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, das profundezas de Deus. Não é de qualquer lugar não. Vem lá da profundeza de Deus os conhecimentos. Aí esses conhecimentos vêm para dentro do teu espírito enquanto você ora em línguas. Era isso que Paulo estava dizendo, 1 Coríntios 2, do verso 6 até o 15. Aí esse espírito, o seu espírito enche do conhecimento de Deus, e de tanto que ele enche, agora ele vem, olha para mim para você entender, agora ele vem para a tua capacidade de raciocínio. Ele vem aqui, lá de Deus, aí ele enche o seu e vem para dentro do teu entendimento. Aí você consegue entender essas coisas que eu estou te explicando. Aí você consegue entender por que Deus tolerou a idolatria. Lembra que a Raquel pegou o ídolo da casa do pai e levou com Jacó?
Aí você consegue entender por que Deus tolerou poligamia. Você consegue entender por que Deus tolerou a escravidão do ser humano. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele sabe a limitação que nós temos. Porém agora, com o coração aberto, você é o limite. Você é que declara o tanto de conhecimento que você quer ter de Deus. Você é que declara. Agora, uma vez que você foi batizado no Espírito Santo, ore bastante em línguas, mas ore muito, muito mesmo. Sabe por quê? Pedro foi um homem muito usado por Deus. Foi. E como Pedro foi usado, hein? Só que o Pedro, ele era um homem que tinha um conhecimento um pouco limitado. Agora, um homem que foi mais usado que Pedro foi Paulo. E Paulo escreveu muito mais cartas do que Pedro, embora Pedro citava para Lucas escrever. Mas Paulo escreveu muitas mais coisas. E foi Paulo que escreveu 1 Coríntios 14, 18. Olha que interessante isso. E disse para os coríntios: dou graças a Deus que oro em línguas muito mais do que todos vocês. Todavia, prefiro falar algumas palavras em entendimento, para que o indouto possa dizer o amém. Paulo estava dizendo: ei, Coríntios, vocês estão querendo aprender sobre coisas espirituais? Vocês estão meio bagunçados aí, deixa eu organizar vocês. O Paulo diz: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu quero trabalhar com essa parte aqui. A parte B ele diz: mas se eu tenho que falar para você entender, então eu falo em grego, você entende, você diz amém. Mas quando eu estou sozinho no meu particular, eu oro em línguas. Por que eu oro em línguas? Porque eu recebo de Deus esses conhecimentos que eu estou passando para vocês. Eu oro em línguas porque eu recebo esses entendimentos que eu ministrei para os Efésios, que eu ministrei para os Filipos, que eu ministrei para os Romanos, que eu ministrei para os Gálatas. Eu oro em línguas porque quando eu estou orando em línguas, e não é pouco, eu oro mais do que todos vocês. Eu oro muito no Espírito Santo. Essa era a fonte de revelação e de conhecimento que Paulo tinha. Por isso que Paulo conheceu tanta coisa profunda, que o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 3 e diz: as quais o nosso amado irmão Paulo compreendeu sobre coisas difíceis de entender. O próprio Pedro compreendeu. Paulo aprendeu coisas que eu não conseguia aprender. Paulo orava muito no Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo no Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo vem para dentro do teu espírito. Olha aqui para mim. A pessoa do Espírito Santo vem para dentro do teu espírito. E quando você dá liberdade para Ele e você começa a falar as línguas estranhas, que é as línguas que Ele põe dentro de você, Ele está trazendo o entendimento, os conhecimentos de Deus para dentro de você. Pastor, mas isso é com qualquer pessoa? Com qualquer cristão no mundo. Qualquer um de vocês aqui. Quanto mais orarem em línguas, mais o Espírito Santo vai te ensinar, mais Ele vai te revelar, mais Ele vai fazer você conhecer as vontades de Deus para ti. Mais, isso é com qualquer pessoa, tenha conhecimento, não tenha, se entregou à oração no Espírito, esse mestre agora fica dentro de você. Imagina que você quer aprender inglês fluentemente e você tem um professor de inglês para andar com você o tempo todo. Não é assim que se pede, não é assim que se fala, é assim, inglês é assim. Traz para o lado espiritual. Se você já foi batizado no Espírito Santo, dentro de você tem um mestre que pode a todo momento te ensinar, não sobre inglês, mas sobre as coisas de Deus. A todo tempo o Espírito Santo aqui dentro te ensina sobre as coisas de Deus. Quanto mais você orar no Espírito,
Eu vou repetir para você entender. Quanto mais você ora em línguas, mais você produz conhecimento de Deus. Mais você entende que você tem um Deus que é Pai. Mais você entende que você tem que propagar o reino. Que veio o reino do Senhor. Quer ver uma coisa interessante? Eu não sei se você já pensou nisso, mas se você não pensou, eu vou te ajudar a pensar. Você já deve ter ouvido aquela oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sempre tem, volta e meia a gente vê algumas pessoas orarem assim, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pode orar assim? Pode. Mas essa é a oração do Antigo Testamento. A oração do Novo Testamento, Jesus veio e disse: o que vai pedir, peça em meu nome. Antes de ir para o Calvário, olha a revelação, gente. Antes de ir para o Calvário, Jesus disse: o que for pedir, peça no meu nome. Depois do Calvário, sabe qual a oração que veio? Aquela de Pentecostes. Antigo Testamento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Novo Testamento, antes do Calvário, peça no meu nome. Novo Testamento, depois do Calvário, as línguas estranhas receberam uma nova linguagem de oração. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Ei, tudo se faz novo. Um novo espírito, uma nova forma de pensar, novas amizades, novos lugares para frequentar, novos ambientes, nova forma de se vestir, nova forma de pensar financeiramente, nova forma de pensar materialmente, uma nova linguagem de oração. Tudo se faz novo. Imagina que você tem uma máquina de datilografia e do outro lado você tem um computador de última geração, dos mais caros, com os melhores processadores que tem. Você só vai usar a máquina de datilografia se você for maluco. Porque quem é inteligente, um mínimo inteligente, vai preferir usar o computador mais sofisticado. Sabe o que isso quer dizer? Se você já foi batizado no Espírito Santo e você já fala em línguas, mas mesmo assim você prefere falar no entendimento, você está preferindo a máquina de datilografia. Você está preferindo o antes do Calvário do que o depois do Calvário. Você está preferindo o sistema antigo em vez do sistema novo. Pastor, mas a gente não tem que orar no entendimento? Tem. Você tem que orar no entendimento para a pessoa poder entender e falar amém. Você tem que orar no entendimento para repreender os demônios, porque os demônios não entendem línguas estranhas. Você tem que orar no entendimento para você declarar bênçãos, que aconteça tal bênção na vida do bispo, na vida do pastor, na vida de suas esposas e tal e tal. Mas fora isso, sabe o que você tem que orar? A nova linguagem de oração. A nova linguagem de oração. Aquela linguagem que coloca as profundezas de Deus dentro do teu espírito. E é isso que deixa o diabo confuso. Porque o diabo não consegue entender como Deus, sendo tão poderoso, tão Senhor de tudo, pode trazer conhecimentos tão profundos do espírito dele e colocar dentro do espírito do homem. Essa é a fonte, é a oração do espírito. Eu vou caminhar para o final. Vamos aqui para o final. Fica só mais um pouquinho ligado, eu já estou terminando. O que eu vim dizer aqui para vocês nesse começo, nessa noite, começo dessa pequena conferência: dê liberdade para o Espírito Santo ensinar você. Dê liberdade para Ele trazer todo o conhecimento que você tiver capacidade para dentro de você. Todo o conhecimento que você tem capacidade de absorver da parte do Espírito Santo.
Deixa Ele colocar dentro de você. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se entregue ao desejo. Comece a desejar dentro de você: Senhor, eu quero ser batizado no Teu Espírito. Eu quero receber dentro de mim o Teu poder. Eu quero receber dentro de mim o Teu fogo. E quando esse poder de Deus vir, quando você for batizado no Espírito Santo, deixe as línguas estranhas fluírem, porque através delas o Senhor vai te trazer todo o conhecimento que Ele tem para você. Através dela. Uma coisa curiosa, hein? Muito curiosa. A palavra do Senhor nunca disse que se você orar no entendimento, que é orar em português, você é edificado. Só tem duas coisas que te edificam. Eu explico isso e a gente vai concluir. Duas coisas que te edificam. Edificar vem da palavra edifício, bem construído. Construído forte, firme, inabalável. Só tem duas coisas: a prática da palavra, Lucas capítulo 6, e a oração em línguas. Não tem um texto na Bíblia que diz que quando você ora em português, você é edificado. Não tem. A oração em português é para você repreender os demônios. A oração em português é para você liberar bênçãos sobre as pessoas. Mas para te construir forte, para te fazer um prédio inabalável para Deus, não é a oração em português, é a oração no Espírito, como está em 1 Coríntios 14, 2. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e Deus entende, e assim ele é edificado. Edificado. Concluo dizendo: você que já é batizado no Espírito Santo, comece a usar mais esse computador de última geração. Comece a orar mais nessa linguagem que veio depois do Calvário, nessa nova linguagem. O Espírito Santo vai ensinar vocês. Ele vai ensinar vocês a passarem daqui para um lugar maior, mais amplo. Olha, eu não vou ter como ensinar vocês sobre línguas estranhas, mas o que eu posso dizer para vocês é como Jesus estivesse dizendo. É o que está em Marcos 16, 17. Quem crer em mim vai falar em outras línguas. É isso que eu posso dizer. Mas depois, o Espírito Santo vai dar detalhes dessa nova linguagem dentro de vocês. Depois disso, o Espírito Santo vai usar os apóstolos para ensinar isso para vocês. Depois disso, o Espírito Santo vai ensinar, vai encher homens e mulheres pelo mundo afora, para ensinar sobre o poder que tem quando você ora em outras línguas. O que acontece quando você deixa fluir as línguas estranhas. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Por isso que a mensagem dessa noite é: deixe o Espírito Santo ensinar você. Se entregue à oração no Espírito. Deus tem muita coisa para revelar para você. Deus tem muitas coisas para revelar na sua vida. Comece a agradecer a Deus por essa palavra. Comece a dizer: Espírito Santo, eu entendi. Eu entendi agora porque que tem tanta coisa que o Senhor tolerou. Eu entendi agora que o Senhor vai ensinando paulatino e gradativamente. Eu entendi agora que o Senhor conta. O Senhor sabe que somos limitados. Mas agora eu aprendi também que existe uma fonte de conhecimento. Existe uma fonte para que eu conheça profundamente sobre Deus. Existe uma fonte para que eu entre lá dentro e eu tenha de Deus conhecimentos profundos. E eu quero orar a oração que veio depois do Calvário. Eu quero orar essa nova linguagem. Essa nova linguagem.
Deixa esse mestre ensinar você.